ele sempre esteve voltado para responder a essa pergunta e, eventualmente, minimizar os impactos das infecções através dessa ideia, né? Vamos combater as infecções. Então, a ideia de um sistema imune de defesa, né? Mas talvez uma pergunta tão importante quanto essa seja como nós sobrevivemos à infecção. E isso não é exatamente a mesma coisa. Quer dizer, é possível sobreviver à infecção combatendo mais ou menos o agente infeccioso. Então, talvez essa primeira pergunta ela tenha uma relação direta com essa ideia de resistência, né? A resistência seria, então, as estratégias de defesa do hospedeiro que limitam o impacto da infecção. E esse efeito do organismo, do hospedeiro, em relação ao agente infeccioso, no caso da resistência, diz respeito à capacidade de conter a existência desse agente infeccioso. Então, a resistência teria a ver com a capacidade de reduzir a carga infecciosa. Então, impedir que o agente infeccioso entre, multiplique e eventualmente cause os danos ao hospedeiro. E isso é um atributo fundamental do sistema imune, tanto o sistema imune inato quanto o sistema imune adaptativo. Eles evoluíram em grande parte baseado nessa pressão que é a presença de agentes infecciosos e, eventualmente, lidar com a carga infecciosa. Então, esse conceito lida com essa ideia. Nós vamos ver que é uma ideia limitada, mas a ideia por trás do conceito de resistência seria uma coisa mais ou menos assim. Bom, um indivíduo antes da infecção, então seria ali no eixo, ele está com 10, uma unidade arbitrária de saúde, né? Então ele está saudável, não tem carga infecciosa, e conforme a carga infecciosa aumenta, o estado de saúde reduz. A ideia em si e a virulência vai ter um papel. Quanto maior a virulência, também isso afeta a capacidade de lidar e de ter saúde, né? Então, eventualmente precisa de menos agente infeccioso para causar maior impacto na saúde. Mas a ideia de resistência, fundamentalmente, seria essa. Então, no mundo ideal, resistir a um agente infeccioso significa reduzir a carga infecciosa e, com isso, trazer para um estado inicial, que seria o estado de saúde. Então, do ponto de vista homeostático, a resposta do hospedeiro frente a um agente infeccioso, do ponto de vista da resistência, diz respeito a reduzir a carga infecciosa e trazer para um estado de saúde original, anterior à infecção. E isso é fundamentalmente feito pelo sistema imune, e o sistema imune tanto de plantas quanto animais, que são basicamente os seres vivos que têm o que a gente chama de sistema imune, que depende de multicelularidade, que depende de especialização de tipos celulares fazendo determinadas funções. E, no caso, plantas e animais têm sistemas imunes que evoluíram separadamente, já que o ancestral comum de plantas e animais é um ser unicelular. Então, o sistema imune dos animais multicelulares, né, é diferente das plantas, que também são multicelulares, apesar de apresentarem algumas características em comum. E pode ser, principalmente em função de convergência, né, de algumas soluções biológicas que são limitadas e que ambos chegaram a essas soluções de forma semelhante. Mas, basicamente, todos os animais têm um sistema imune inato. E esse sistema imune inato, a gente vai mencionar alguns aspectos, ele é super importante. E os animais que não têm sistema imune adaptativo
vivem e estão aí ao longo do processo evolutivo apenas com esse sistema imune. Por outro lado, os vertebrados têm um sistema imune adaptativo, e mais especificamente os vertebrados mandibulados, a partir dos tubarões, têm um sistema imune adaptativo que tem uma semelhança muito grande com o nosso, mamíferos. E, basicamente, ele se caracteriza pela inserção de um gene, através de elementos de transposição, que é o gene RAG, né, que dá a possibilidade de realizar recombinação gênica. Então, os vertebrados mandibulados, através dessa possibilidade advinda desse gene, têm receptores antigênicos. Então, fundamentalmente, o que diferencia o sistema imune inato do sistema imune adaptativo é que o sistema imune adaptativo tem células que são geradas por recombinação gênica e permitem o reconhecimento antigênico. A gente vê que, no caso do sistema imune inato, a gente vai ver no próximo slide, ele utiliza outro sistema de identificação, por exemplo, de agentes infecciosos. Mas, então, nos vertebrados, o sistema imune ele se divide em sistema imune inato e sistema imune adaptativo. À esquerda, nós observamos as células do sistema imune inato, as células principalmente de origem mieloide, né? Fagócitos, células dendríticas, as células NK, as células linfóides inatas, os mastócitos e alguns elementos aqui representados, por exemplo, como o complemento. E mais recentemente tem ficado evidente que, por exemplo, as células epiteliais elas não funcionam apenas como uma barreira, elas também são células importantes do ponto de vista do reconhecimento, utilizando receptores de padrões moleculares e a produção de citocinas e mediadores inflamatórios que iniciam as respostas imunes e inflamatórias. E isso, em geral, acontece precocemente, e essa é a natureza das células do sistema imune inato. Elas estão presentes, principalmente, quer dizer, estão presentes em todos os tecidos do organismo e principalmente nos locais em que há a microbiota, ou seja, os locais em que há a maior possibilidade de entrada de agentes infecciosos. Por outro lado, a resposta imune adaptativa ela é uma resposta, ou ela é constituída por linfócitos T e linfócitos B, e o que os caracteriza, como eu mencionei, é a presença de receptores antigênicos gerados por recombinação gênica. Então, se você olha qualquer célula do organismo, do ponto de vista do genoma de um mesmo indivíduo, se você sequencia o genoma, as células são todas idênticas. No caso dos linfócitos, as células não são idênticas. Então, no locus da imunoglobulina, nos linfócitos B, ou no locus do TCR dos linfócitos T, a sequência gênica de cada clone é diferente dos outros clones e é diferente do que a gente chama da célula germline. O reconhecimento realizado pelas células da imunidade inata é um reconhecimento feito por receptores da imunidade inata, que reconhecem o que a gente chama de padrões moleculares de patógeno. E hoje nós conhecemos famílias desses receptores, receptores de membrana e receptores citosólicos. Então, as células da imunidade inata, por exemplo, o macrófago, ele tem vários desses receptores dessas diferentes famílias. Então, cada macrófago tem a capacidade de reconhecer muitas moléculas diferentes, seja de micro-organismos, seja moléculas do próprio organismo, por exemplo, de células mortas. Então, um macrófago tecidual num local de entrada, ele está munido de uma série de receptores e da capacidade de reconhecer uma série de moléculas diferentes. Isso dá a sensação de que essa é uma resposta inespecífica, mas depende do que a gente chama de especificidade, né? Então, determinados receptores de uma determinada família são específicos
para certas moléculas e não reconhecem outras moléculas, mostrando que eles, de fato, são específicos. Essa ligação é uma ligação específica, ligante-receptor. Já, como eu mencionei para vocês, a imunidade adaptativa depende de recombinação gênica, o gene RAG é fundamental para isso, e cada clone de linfócito B ou cada clone de linfócito B tem um rearranjo específico, e nesse momento do rearranjo vocês observam esses pequenos segmentos gênicos em vermelho. Na verdade, eles são inserções e deleções aleatórias de nucleotídeos a partir desses fenômenos de recombinação, como nós observamos aí nessa figura. Então, a junção de um bloquinho, um segmento gênico azul com um segmento gênico verde, ele é uma recombinação que é combinatória, mas, além disso, são adicionados nucleotídeos nesse momento. Então, a diversidade utilizando dois segmentos gênicos idênticos é ainda muito variada, porque são inseridos nucleotídeos aleatoriamente. Isso vale tanto para os linfócitos T quanto B. Então, se nós olhamos, por exemplo, o repertório de linfócitos B representados aqui, eles são gerados, como nós observamos nessa parte da esquerda, de maneira totalmente independente do encontro do antígeno. Eles são gerados por esse fenômeno de recombinação gênica no seu desenvolvimento. Isso gera o que nós chamamos de um repertório de linfócitos B maduros ou virgens, e o encontro, num determinado momento, com o antígeno que nós chamamos de cognato, ou seja, aquele para o qual esse receptor do linfócito B tem a especificidade antigênica, leva à expansão clonal. Então, nesse caso, nós observamos que esse clone 2 em rosa sofreu expansão clonal em função do encontro com o antígeno. Isso vai gerar células produtoras de anticorpos, vai gerar células de memória. E, ao longo, com o passar do tempo, nós temos um repertório de linfócitos virgens e linfócitos de memória, por exemplo. Isso é o que caracteriza o nosso repertório de linfócitos B e de linfócitos T. Essa divisão que eu mostrei para vocês, que é muito razoável que exista e se dá em função dessa questão de reconhecer ou não antígeno, de ter recombinação gênica ou não, do ponto de vista funcional, ela não é separada. Quer dizer, nós temos células da imunidade inata, que através daqueles receptores que reconhecem padrões moleculares de micro-organismos, é uma primeira linha de defesa e super importante, porque ela já está lá pronta, pré-formada, e cada célula da imunidade inata com muitos receptores. Isso leva a uma ativação que eventualmente elimina precocemente os agentes infecciosos, ou parcialmente, ou seja, tem um papel importante na resistência às infecções. E essas células da imunidade inata também são importantes para a ativação das células da imunidade adaptativa, que são clones. Então, existem poucos representantes de uma dada especificidade antigênica. A partir do fenômeno de expansão clonal, quando um determinado clone identifica o antígeno, existe um aumento brutal do número das células específicas para um dado antígeno. E vejam que essa seta dos linfócitos T para a imunidade inata mostra que a resposta efetora dos linfócitos, não só T, dos linfócitos em geral, em grande parte depende da ativação de componentes da imunidade inata. Então, nos últimos anos, um outro aspecto que ficou muito evidente é que a fisiologia do sistema imune é muito dependente da presença da microbiota. Então, não dá para a gente estudar e entender o funcionamento do sistema imune sem levar em conta o papel da microbiota do ponto de vista evolutivo e o papel da microbiota no desenvolvimento e no funcionamento do sistema imune, como essa figura demonstra de maneira simplificada, mas eu acredito que seja um aspecto muito importante
e que também nos últimos anos, em função da possibilidade de fazer sequenciamento em larga escala, o conhecimento da microbiota e da sua participação de diferentes componentes da microbiota se tornou evidente. Então, o sistema imune inato e o adaptativo, como eu mencionei, eles evoluíram e facilitam e possibilitam uma coabitação com a microbiota e têm um papel fundamental na defesa contra a infecção e participam no reparo, no remodelamento e são, portanto, parte fundamental do processo homeostático. Essa figura ela mostra um pouco assim, essa ideia da informação, né? Então, existem indutores que são percebidos por sensores ou receptores. Isso leva à produção de mediadores e de uma resposta efetora. Então, na situação A, o que nós vemos é células da imunidade inata presentes nos tecidos, um tecido normal, trocando informações com esse tecido. No painel B, células teciduais que sofreram modificações de estresse, por exemplo, mandam informações para esses macrófagos residentes, que, por sua vez, produzem mediadores que influenciam essas células. E, eventualmente, como no painel C, nós vemos que muitas células teciduais sofreram modificações. Esses macrófagos, em função desses sinais que são percebidos por sensores, por receptores, passam a produzir mediadores que nós chamamos genericamente de mediadores inflamatórios, nesse caso citocinas e quimiocinas, que vão influenciar o endotélio, que vão influenciar a medula, que vão possibilitar, então, o recrutamento de novas e a ativação de células que estavam na corrente sanguínea ou que foram produzidas na medula óssea e chegaram a partir da corrente sanguínea. No painel D, que é o que foi muito estudado ao longo dos últimos anos, nós vemos a resposta inflamatória propriamente dita frente à infecção e frente ao dano, por exemplo, morte celular e dano tecidual. Então, vejam que o painel C e D são muito parecidos, mas aqui, de maneira muito simplificada, o que está querendo mostrar é que no painel D, por exemplo, além de monócitos, estão sendo recrutados também neutrófilos. O que isso, muito simplisticamente, está querendo dizer é o seguinte: olha, não existe uma resposta inflamatória, existem muitas respostas inflamatórias. Essas respostas inflamatórias, pelo menos no início, elas são determinadas pelas informações que uma célula da imunidade inata recebeu, integrou essas informações moleculares, vias de sinalização, mediadores são produzidos e uma resposta efetora é desencadeada, que não é idêntica à resposta inflamatória ou para-inflamatória que existe no caso de um estresse celular ou de respostas inflamatórias frente a diferentes danos celulares ou de diferentes agentes infecciosos. Então, de fato, a resposta inflamatória ela é uma resposta, em princípio, homeostática, que, do ponto de vista evolutivo, frente a uma infecção, ela tem como característica fisiológica o combate à infecção, por exemplo, resistir, né, a essa ideia de eliminar ou reduzir a carga infecciosa. Frente a um dano tecidual, levar ao reparo tecidual ou adaptar a um estresse celular. O que é evidente também é que essa resposta que, em princípio, tem características fisiológicas, elas frequentemente promovem ou levam a quadros patológicos, né? E, de fato, é difícil, atualmente, identificar doenças que não tenham a resposta inflamatória na sua base ou na sua perpetuação ou na sua amplificação. Então, por exemplo, frente a infecções, essa resposta do hospedeiro, que é fisiológica, pode desencadear
autoimunidades, mais dano tecidual inflamatório e sepse. Então, aqui nós temos consequências patológicas decorrentes da presença do agente infeccioso, que é um desencadeador, de um efeito do agente infeccioso, que pode ser direto, e também do efeito da resposta a esse agente infeccioso e ao dano provocado por esse agente infeccioso. Então, vejam que há aí uma complexidade. Frequentemente, infecção caminha com dano tecidual e caminha com estresse e mau funcionamento celular. Então, aqui nós temos esse panorama que dá uma ideia das múltiplas possibilidades de cada resposta inflamatória. Essa resposta inflamatória local, como eu mencionei para vocês, envolve citocinas, quimiocinas, que afetam o vaso, que promovem a ativação e o recrutamento de leucócitos, e isso, eventualmente, permite o reparo tecidual, permite a eliminação do agente infeccioso. Muitas dessas infecções promovem respostas inflamatórias que, eventualmente, chegam na circulação sanguínea, passam a ter efeitos endócrinos, efeitos sistêmicos, como nós observamos aqui na parte central dessa figura. Então, as citocinas promovendo febre, as citocinas promovendo no fígado a produção de proteínas de fase aguda, as citocinas levando à proliferação e diferenciação de leucócitos na medula óssea. Essas alterações originalmente fisiológicas, elas podem ter caráter patológico, tanto do ponto de vista local quanto do ponto de vista sistêmico, como nós observamos na terceira parte dessa figura. Então, aqui é uma questão ainda pouco resolvida em relação à inflamação, né? Por que a resposta inflamatória fisiológica leva a tantos quadros, ou a quase todos os quadros que nós conhecemos de patologia? Por que ela, ao mesmo tempo, é tão crucial como um elemento fisiológico homeostático, e por que ela, muitas vezes, leva aos quadros patológicos? Ela, de fato, tem um caráter dominante muito importante. Então, essa resposta de resistência frente a agentes infecciosos, em termos gerais, e aqui é uma espécie assim, de um farol, né, que vale para a maioria das infecções virais, se caracteriza por uma resposta, como eu mencionei, precoce, que é dominada pela resposta imuninata. No caso das infecções virais, os interferões do tipo 1 e do tipo 3 são muito importantes, em geral são precoces, as células NKs, e isso tem um papel importante na redução das cargas virais. A imunidade adaptativa entra em cena já com alguns dias, e aqui nós vemos a resposta de linfócito CD8 e a resposta de anticorpos. Essa resposta é um pouco mais tardia e por isso é importante que a imunidade inata exerça as suas funções, tanto no que diz respeito ao controle precoce da infecção, quanto no papel de ativação da resposta imune adaptativa. Quer dizer, do ponto de vista das infecções virais, a resposta de anticorpo, ela frequentemente é importante no controle daquela infecção que está em andamento, ela funciona como marcador do ponto de vista diagnóstico e ela também, no caso das infecções virais, é importante do ponto de vista da memória e da capacidade de conter novas infecções por aquele agente infeccioso num futuro eventualmente distante. E a maioria das vacinas para agentes infecciosos virais induz uma resposta de memória de anticorpo, algumas induzem resposta celular de linfócito T CD8, mas a grande maioria induz resposta de anticorpo e títulos elevados e sustentados de anticorpos. Então, em relação ainda aos vírus e à produção, por exemplo, de interferon do tipo 1,
existem dois grandes sistemas. Um é o bico, e que é céu intrínseco, ou seja, diz respeito à capacidade da célula, a própria célula que está sendo infectada, detectar e responder à presença de agentes infecciosos, no caso aqui de vírus. Então, todas as células nucleadas têm um sistema de detecção de ácido nucleico que é citosólico, como nós observamos na figura à esquerda. A ativação desse sistema leva com muita frequência à produção de interferon, né? Interferon do tipo 1 e do tipo 3, mas os interferões do tipo 3 não atuam exatamente como o interferon do tipo 1, eu já vou mencionar isso um pouquinho mais à frente. Eventualmente leva à modificação em MHC de classe 1, que possibilita a ativação de células TCD8, pode levar à morte celular, e esse interferon, atuando autocrinamente na própria célula, leva à indução de diversos genes que são estimulados por interferon. Isso gera uma resposta que eu vou mencionar, que é essa resposta de interferon, e é importante no controle das infecções virais. E existem células que são células da imunidade inata, que são células especializadas em, eventualmente, identificar a presença de agentes infecciosos no organismo multicelular, né? Por exemplo, células dendríticas, macrófagos. Essas células, além do sistema que é o bico de reconhecimento citosólico, têm receptores de membrana. Por exemplo, os receptores da família do tipo TOL, receptores que reconhecem ácido nucleico, por exemplo, TLR7, TLR8, TLR9 e o TLR3. Então, a ativação desses receptores leva também à produção de interferon, leva à produção de mediadores inflamatórios, o aumento da expressão de MHC e de moléculas coestimulatórias, tornando essas células mais aptas, por exemplo, a apresentar antígenos para os linfócitos T. Então, fundamentalmente, nós temos esses dois grandes sistemas, um sistema de receptores de membrana e um sistema de receptores citosólicos. Vejam, RNAs, eles são reconhecidos tanto por receptores de membrana, então TLR3 reconhece RNA dupla fita, TLR7 fita simples, o RIGAI, que é citosólico, reconhece RNA de fita simples, e o MDA5 RNA de fita dupla. Essa resposta de interferon, ela é, como eu mencionei para vocês, autócrina, quer dizer, a própria célula que está infectada e produzir interferon vai sofrer a ação do interferon, mas ele vai atuar também em células vizinhas que expressam receptor de interferon. Isso leva a um estado antiviral e influencia em vários aspectos a resposta contra vírus, inibindo a síntese proteica, levando à degradação de RNA e inibindo a expressão gênica e o assembly de proteínas virais. Além disso, os interferões, como eu mencionei, aumentam a expressão de moléculas de MHC e de moléculas coestimulatórias e levam à ativação de células da imunidade inata, como macrófagos, dendríticas e células NK. Então, os interferões são considerados muito importantes para resistência, para a fase inicial da resistência. A transição da imunidade inata para a adaptativa depende de células dendríticas, e essas células dendríticas, em função dos diferentes padrões reconhecidos por diferentes receptores, produzem diferentes citocinas, e essas citocinas vão influenciar a diferenciação, por exemplo, das células T helper, em T helper 1, T helper 2, T helper TH17, células T regulatórias, e vão ser importantes também na ativação da resposta citotóxica. Ou seja, aquilo que acontece precocemente, quando a célula da imunidade inata reconhece lá no princípio da infecção moléculas de micro-organismo, define, em grande parte, o que vai acontecer lá na resposta efetora nas células da imunidade adaptativa. As células CD4 são células centrais do ponto de vista
de orquestrar as respostas imunoadaptativas. Elas têm um papel importante na ativação de linfócitos B. Então, sem células T CD4, hoje nós chamamos de células T foliculares, helper, e em função das citocinas e das moléculas costimulatórias que elas expressam, vão influenciar a resposta B, permitindo a troca de classes de imunoglobulina, hipermutação somática, seleção por afinidade. Essas células CD4 também são importantes na ativação dos linfócitos CD8. E os anticorpos têm, em relação às respostas virais, principalmente, né, essa atividade de neutralização. Então, um indivíduo, por exemplo, imunizado, ele vai ter títulos de anticorpos elevados que neutralizam, ou seja, impedem que um vírus se ligue a um receptor na célula-alvo. Vai impedir também, numa situação de infecção, que uma célula infectada, ao liberar os agentes infecciosos, no caso os vírus, esses anticorpos vão bloquear a entrada em novas células. Os anticorpos podem ter um papel importante mediado por receptores FC, como nós observamos aqui, uma atividade antiviral que é dependente de anticorpo e receptor FC, e um efeito antiviral, por exemplo, num ambiente epitelial. Então, por exemplo, IgA, que é produzida e está na mucosa, vai ter um papel importante no controle desses agentes, da entrada desses agentes infecciosos. Então, essa é a estratégia que tem sido estudada ao longo de, 150 anos, que é a resistência. Agora, existe uma outra maneira de lidar com os agentes infecciosos que diz respeito àquela outra pergunta: como é que nós sobrevivemos, né, à presença dos agentes infecciosos e a resposta a esses agentes infecciosos? Essa resposta imune inflamatória que eu mencionei para vocês, que pode levar a uma série de mau funcionamento tecidual e celular. Então, a tolerância à doença, ela limita o impacto da infecção na saúde do hospedeiro. E isso é independente do efeito no controle da carga infecciosa. Então, a tolerância, ela reduz a suscetibilidade ao dano tecidual, ao mau funcionamento celular causado pelos agentes infecciosos ou pela resposta imune. Isso foi originalmente, assim, do ponto de vista mais teórico, descrito em plantas na década de 50. Então, duas variedades de trigo, a Clinton em vermelho, a seta em vermelho, ela era mais saudável do ponto de vista tendo como parâmetro a produção de grãos, né, em relação a Benton. Mas, frente a uma infecção por fungo, e que foi muito disseminada, essa infecção, o que se observou é que a Benton, que era menos produtiva, manteve a sua produtividade mais ou menos inalterada, enquanto a Clinton teve uma redução muito grande na sua capacidade de produzir grãos. Então, isso acontece em plantas, isso acontece em animais, como, por exemplo, em Drosophila. Nesse caso, a Drosophila wild type, esse mutante, frente a uma infecção por salmonela, tem sobrevidas diferentes, mas quando analisamos a carga infecciosa, observamos que eles têm a mesma resistência, ou seja, a carga infecciosa é igual. O que muda é a capacidade de tolerar a presença desses agentes infecciosos e da resposta. Talvez o primeiro caso que realmente tenha sido trazido à luz, né, seja o caso da Mary Mallon, que era essa cozinheira irlandesa no século XIX em Nova York, que foi identificada por um médico epidemiologista como sendo a fonte da infecção por salmonela que aconteceu em diferentes locais, e esses locais foram exatamente os locais nos quais ela vinha trabalhando. Então, ela ficou em isolamento e morreu em isolamento para o resto da vida. Então, o que basicamente esse caso mostra é que ela apresentava uma carga infecciosa, uma capacidade de
produzir bactéria muito grande, mas era absolutamente saudável. Ou seja, ela não apresentava uma resistência à infecção, mas apresentava uma enorme tolerância à infecção, ou seja, aos danos, aos possíveis danos provocados por esse agente infeccioso. Então, a tolerância à doença, ela lida com outro aspecto. Ela modifica o estado de saúde sem modificar a carga infecciosa. E seria mais ou menos isso, quer dizer, esses 3 indivíduos, por exemplo, na carga de 10 elevado a 7, como está representado aqui, isso é tudo unidade arbitrária, os indivíduos apresentam quadros clínicos que são muito diferentes. Com a mesma carga infecciosa, o indivíduo em verde está saudável, está indo à universidade, está numa boa. O laranja está em casa, muito passando mal e tal, e o vermelho, eventualmente, está num leito à beira da morte. Os tecidos também apresentam características diferentes em termos da capacidade de tolerância. Então, a pele e o fígado têm alta capacidade de tolerância, enquanto que o cérebro e o coração e os vasos baixa capacidade de tolerar. Então, a suscetibilidade ao dano é alta no cérebro e no coração e é baixa no fígado e na pele. E isso tem a ver com a capacidade de renovação e reparo, que é muito alta no epitélio e nos hepatócitos, por exemplo, e é muito baixa nos neurônios e nos cardiomiócitos. E a autonomia funcional. Então, veja, você troca um eritrócito por outro eritrócito, do ponto de vista funcional, aquilo não mudou nada. Você troca um hepatócito por outro hepatócito, funcionalmente, tudo bem. Então, cada célula tem uma grande autonomia funcional naquele tecido. Já os neurônios não têm uma autonomia funcional muito grande. Então, a sequela ao dano é pequena no fígado e na pele e é severa em tecidos como o tecido vascular e o cérebro. Então, no caso de SARS-CoV-2 ou COVID-19, nós todos estamos acompanhando, né, o que está acontecendo e esses primeiros tópicos nós sabemos praticamente de cor e talvez o último tópico seja um tópico que nós sabemos também, mas é um tópico importante. Quer dizer, hoje não há uma droga antiviral aprovada e não há uma vacina para SARS-CoV-2 ou COVID-19. Então, apresenta uma série de características do ponto de vista filogenético semelhante aos outros coronavírus humanos, características clínicas algumas semelhantes e, apesar disso e apesar de algumas dessas infecções terem ocorrido, né, surtos há cerca de 20 anos, nós não temos nem remédios nem vacina. Uma questão que é importante, né, a questão da letalidade, né? Essa letalidade vai depender, né, assim, um pouco dos números, né, que a gente tem em cada país, mas ela varia aí entre 1% e 3%. E vai depender um pouco de quanto é subnotificado ou de quanto é bem notificado. O número reprodutivo da infecção, que é um número de indivíduos que um determinado indivíduo vai infectar diretamente numa população que é suscetível, é na ordem de 2 a 3, e isso, então, faz com que essa ideia, né, de imunidade de rebanho só seja atingida quando cerca de 70% dos indivíduos de uma determinada população tiver sido infectado. Então, se a gente considera essa taxa de letalidade de 1 a 3%, esperar, por exemplo, a imunidade de rebanho é dar um atestado de óbito para um número absolutamente inaceitável de indivíduos. Então, essa ideia de imunidade de rebanho não é aceitável considerando essas características da Covid-19. Então, como eu mencionei, ela tem características que são parecidas com a SARS-CoV. Ambos utilizam a enzima conversora de angiotensina
e o receptor, que é uma protease. A resposta neutralizante convalescente contra o SARS-CoV tem um efeito na própria SARS-CoV-1 e que não é tão poderoso na SARS-CoV-2, mas os indivíduos que são, hoje nós sabemos que os indivíduos convalescentes de SARS-CoV-2 apresentam títulos de anticorpos elevados contra a proteína S, que é a proteína que faz a ligação, a spike protein, faz a ligação com a ACE2, e esses soros convalescentes que apresentam esses títulos elevados, frequentemente são anticorpos com uma boa capacidade neutralizante, né? Mas um aspecto que é importante, né, mencionar, como eu havia dito anteriormente, é que apesar de haver essa similaridade ou essa proximidade entre SARS-CoV e SARS-CoV-2, os estudos para o desenvolvimento de vacinas e drogas não foram levados a termo. Então, quando a epidemia demonstrou que seria resolvida por métodos não farmacológicos ou imunológicos, os estudos que vinham sendo realizados, por exemplo, para vacinas, foram interrompidos. Mas nós sabemos que as vacinas que estavam em estudos para SARS-CoV-1, e hoje já sabemos para SARS-CoV-2, em modelos animais, muitas delas se baseiam na proteína S, elas têm um efeito de gerar uma resposta de anticorpo neutralizante. O desafio leva a uma resposta que uma resposta patológica que é menor do que os indivíduos não vacinados. Agora, uma questão que é importante é que nos indivíduos que tiveram SARS-CoV e MERS, os títulos de anticorpos, em geral, caíram com cerca de 2 a 3 anos. Então, isso leva à questão se a infecção natural é capaz de gerar uma resposta imune de memória realmente duradoura. Ela pode ser suficiente, talvez, para um determinado período epidêmico, mas, do ponto de vista da resposta duradoura, é uma questão em aberto, né? As infecções parecem ser menos severas nas crianças e indivíduos mais jovens, e ela é mais severa nos indivíduos adultos, e os indivíduos adultos também não têm uma capacidade de serem vacinados ou ter uma resposta vacinal tão eficiente quanto os indivíduos jovens. O ponto importante é que não existe uma vacina que tenha seguido todo o seu processo de desenvolvimento e não há hoje uma capacidade de produzir em larga escala uma eventual vacina para SARS-CoV-2 voltada para o antígeno que é o candidato, que é a proteína S. Que seria mais ou menos isso daqui, do ponto de vista temporal, quer dizer, não independente do processo vacinal, quer dizer, se está usando vacina de RNA, de DNA, proteína recombinante, vacinas vetorizadas, vacinas inativadas ou atenuadas, o prazo para cumprir todas essas fases mostradas aqui do lado direito não é menor do que 1 ano e meio. E, quer dizer, a capacidade de produzir e distribuir essas vacinas, 1 ano e meio, eu não sei se de fato é um tempo razoável. Eu acredito que provavelmente esse tempo vai ser maior do que 1 ano e meio. Agora, um ponto que é interessante, né, e que tem a ver com aquilo que nós estávamos discutindo sobre resistência e tolerância, né, porque a questão da vacina, ela basicamente está voltada a você gerar uma profilaxia, ou seja, uma resistência a alguém que não foi previamente infectado. Mas, bom, nós vemos que isso vai levar um tempo ainda. Então, é interessante pensar, claro, em drogas que sejam antivirais. Também tem um efeito na resistência, ou seja, você elimina o agente infeccioso, você reduz a carga. Isso é uma das estratégias. Mas um aspecto importante é que cerca de 80% dos indivíduos infectados, eles são
ou assintomáticos ou oligossintomáticos. Isso mostra alguma coisa, quer dizer, isso mostra que cerca de 80% dos indivíduos ou são muito resistentes, ou seja, ou eles controlam muito bem a infecção, ou eles são tolerantes, ou seja, eles têm a infecção, os agentes infecciosos estão lá nas diferentes células, mas eles lidam com a presença do agente infeccioso e com a resposta imune de maneira que não leva a uma redução muito importante do seu estado de saúde. E uma percentagem menor apresenta um quadro severo e determinados indivíduos apresentam quadros que são críticos e demandam uma série de medidas médicas e, ainda assim, muitos deles, como eu mencionei, naquela percentagem de indivíduos que morrem, cerca de 1 a 3%, vão vir a óbito. Então, esse é mais ou menos o quadro, né? A resposta de interferon, quer dizer, ela é uma resposta que entra, por um lado, dentro dessa possibilidade de aumentar o quadro de resistência à infecção. Então, eu mencionei para vocês, os receptores do tipo TOL são receptores que reconhecem ácido nucleico, fita simples ou fita dupla. O TLR4 reconhece glicoproteína viral dos coronavírus. Agora, essa relação agente infeccioso hospedeiro é uma relação cheia de detalhes, né? Entre eles a capacidade de escape contra determinados mecanismos de defesa, como nós vemos aqui nesses bloqueios, né? Então, existem diferentes características. Por exemplo, o RNA dos coronavírus tem CAP, então eles não são muito bem reconhecidos por RIGAI, por exemplo. E, em diferentes momentos das vias de sinalização, proteínas virais interferem com essa capacidade de levar à ativação e produção dos interferões do tipo 1 e 3. E, uma vez produzidos, os interferões do tipo 1 e 3 também têm muitas das suas funções eventualmente afetadas. Isso sabe melhor para SARS e MERS e menos para SARS-CoV-2. Mas, eventualmente, utilizar os interferões em determinadas populações de maneira profilática pode ser uma boa. O interferon do tipo 1 é utilizado em algumas patologias já há muitos anos, então conhece-se como utilizá-lo. Há questões aí, quer dizer, por exemplo, ACE2 é um gene induzido por interferon, então isso pressupõe um aumento na expressão de ACE2, talvez aumentando a entrada do vírus, mas por outro lado, tem efeitos potencialmente benéficos você atuar na angiotensina 2. Enfim, aqui entram questões que são muito interessantes. Isso, por si só, é um mundo muito grande, né? Um outro aspecto é essa característica do interferon dos interferões do tipo 1 e os interferões do tipo 3. Quer dizer, os interferões do tipo 1 estão presentes em muitas células epiteliais e em muitas células da imunidade inata, enquanto que os receptores do interferon lambda, do tipo 3, eles estão bem mais restritos, por exemplo, a células epiteliais e a neutrófilos. Então, o impacto inflamatório, aquela ideia, né, aquela transição de resposta inflamatória fisiológica para patológica, é maior esse impacto nos interferões do tipo 1 do que nos interferões do tipo 3. Então, talvez a utilização de interferon do tipo 3 seja mais estratégica, porque, semelhante ao do tipo 1, reduz a carga viral, mas induz menos inflamação. Agora, é interessante observar como é a produção de interferon nos indivíduos que têm uma doença moderada e indivíduos com uma doença severa. Ao que parece, a resposta de interferon ela é precoce nos indivíduos com a doença moderada, o que leva a uma redução da carga viral mais precoce também. Enquanto que nos indivíduos, por exemplo, idosos e muitos deles apresentando um quadro de doença severa, essa resposta de interferon ela é mais tardia. Então, quando a carga viral eventualmente começa a ser
controlada por outros sistemas e mecanismos, a resposta de interferon aumenta. E, como eu mencionei, essa resposta de interferon pode levar a dano celular. Então, uma possibilidade seria utilizar os interferões profilaticamente em determinadas populações de risco, como profissionais de saúde e pessoas idosas e imunodeprimidas. Num estágio precoce da resposta, esses interferões controlam a infecção, e num estágio tardio, eles contribuem, especialmente o interferon do tipo 1, para danos inflamatórios. Talvez em estágios mais tardios, se demonstrada a presença do vírus, a utilização de interferon lambda seria mais estratégica. A resposta imune adaptativa, vejam, isso é um estudo feito em pacientes já convalescentes, depois de 2 semanas. Ela é uma resposta fundamentalmente de IgG, IgM já não é mais identificada nessa fase, e existe uma boa correlação entre a resposta de IgG contra o sítio de ligação da proteína sítio de ligação da proteína S, né? Então o bloqueio desse sítio de ligação pelo anticorpo, com a capacidade neutralizante desses anticorpos. Em outro estudo que se observou é que, vejam, é curioso, quer dizer, a resposta de IgM ela acontece mais ou menos numa temporalidade similar à resposta de IgG e está presente em menor número uma percentual menor de pacientes do que a resposta de IgG. Então, a resposta de IgG, ela, de fato, é uma resposta que acontece aí ao longo dos dias e atinge um platô aproximadamente com 2 semanas. Ela é mais consistente do que a resposta de IgM, mas vejam que coisa interessante. Na figura à direita, o que se observa é que os indivíduos com um quadro severo, comparado a indivíduos com um quadro menos severo, têm uma resposta de IgG maior. Então, dando a impressão de que essa resposta de IgG ou ela é maior por conta de uma maior quantidade de carga viral, ou ela tem uma contribuição na patogênese. E, de fato, quer dizer, a resposta de anticorpo, ela tanto pode ter um papel aí central, né, e que acaba tendo um efeito anti-inflamatório, porque neutraliza e bloqueia a infecção. Ela pode ter um efeito afetando o tipo de resposta imune, né? Então, gerando respostas, por exemplo, de IgM e IgA, que, em princípio, poderiam ser menos deletérias, poderiam afetar de diferentes maneiras, contribuindo para o controle da infecção e melhorando, inclusive, afetando. E há alguns resultados do grupo do André Valle sugerindo, por exemplo, que o soro convalescente, dado para indivíduos com doença severa, faz com que esses indivíduos com doença severa passem a produzir enormes quantidades de anticorpo próprio. Quer dizer, ele está produzindo anticorpos que, por alguma razão, as células B estavam contidas, talvez melhorando a resposta de células dendríticas, ativando linfócitos T, que, por sua vez, liberam clones de linfócitos B. Por outro lado, a resposta de anticorpo também pode ser uma resposta deletéria, como nós vemos aqui, levando à produção de NETs, levando à citotoxicidade mediada por células, ativação do complemento junto dos vasos, e tudo isso pode contribuir para a patogênese. Então, de novo, quer dizer, os interferões e os anticorpos, eles podem ter um papel importante na resistência, mas podem ter um papel importante no dano. Os macrófagos são células identificadas no lavado broncoalveolar e nos tecidos de indivíduos que vieram a óbito por SARS-CoV-2. Como eu mencionei, o interferon do tipo 1 tem um papel na ativação dessas células e os receptores da imunidade inata, seja receptores do tipo TOL, receptores citosólicos, a ativação do inflamossoma,
o reconhecimento de imunocomplexos, faz com que essas células, eventualmente, produzam citocinas, aumentando o quadro inflamatório, levando a uma tempestade de citocinas, e a gente sabe hoje que L6 é importante, a expressão de fator tecidual nesses macrófagos. Então, aqui nós temos um panorama importante. Se essas células estão ou não infectadas, é uma questão também importante. Será que a maior infecção dessas células se correlaciona com os quadros severos? Eu vou andar um pouquinho mais rápido aqui, porque o tempo está já bem adiantado. E aqui é um estudo de single cell analysis, na parte de baixo, o que a gente observa é uma comparação entre macrófagos derivados de monócitos presentes no lavado broncoalveolar de indivíduos com um quadro moderado e o quadro severo. E vejam que há uma diferença muito grande na expressão de mediadores inflamatórios. Os indivíduos com quadro severo apresentam uma expressão importante de quimiocinas, por exemplo, que vão recrutar outros tipos inflamatórios, enquanto que os indivíduos com quadro moderado, por exemplo, expressam muitas moléculas relacionadas à apresentação antigênica e ativação, por exemplo, de linfócitos T, o que poderia melhorar a capacidade de controle das infecções. Agora, um dado que é realmente curioso, e esse é um dado importante, porque é um dado single cell analysis, basicamente o que esse dado mostra, M é indivíduo com a doença moderada e S, indivíduos com a doença severa, um número pequeno, mas isso é single cell, não é trivial, mas basicamente o que esse trabalho mostra é que os indivíduos com a doença severa têm macrófagos com RNA viral. Então, se esse RNA viral é em função de uma resposta produtiva, de uma infecção produtiva, ou porque esses macrófagos fagocitaram células e vírus, células infectadas e vírus, isso não está claro, mas mostra, fundamentalmente, que talvez haja, de fato, uma correlação entre severidade e menor capacidade de resistir à infecção. E aqui embaixo o que nós vemos, de novo, em vermelho, são as células que apresentam RNA viral, seja células epiteliais ou células que são macrófagos. E, finalmente, quer dizer, esses macrófagos e a resposta inflamatória têm um papel importante na coagulação, através da expressão de fator tecidual, seja nesses macrófagos, seja nos monócitos, seja no próprio endotélio, levando à coagulação e à formação de microtrombos, fibrina, plaquetas se ligando ao endotélio, se ligando aos monócitos, liberação de NET, enfim. E dados em pacientes mostram que, de fato, nós vemos que um indivíduo que faleceu de uma forma severa de SARS-CoV-2 apresenta essa patologia, com esse quadro que lembra fenômenos microhemorrágicos, uma inflamação caracteristicamente mononuclear, provavelmente linfócitos, mas talvez mononuclear, monócitos também, a formação desses microtrombos, mostrados aqui na seta à direita, alterações de angiogênese, alterações microvasculares importantes, com formação de sprouting e de divisão, splitting de vaso, células endoteliais na figura D com a presença de vírus e morte celular. Então, as células endoteliais estão diretamente afetadas pela presença do vírus. Então, tem uma série de questões em abertos, né? E talvez uma das mais importantes é saber qual é a relação entre a carga e o quadro clínico. Então, há evidências, por exemplo, em crianças que, de fato, talvez só a resistência não explique a menor severidade da doença. Em indivíduos que são super spreadings também. Então, essa é uma questão que está em aberto. Eu acho que é uma questão importante de ser resolvida. A questão de se
pessoas que foram previamente infectadas têm uma memória e a capacidade de conter novas infecções no curto prazo, já que o longo prazo a gente não tem como responder, né, que é o terceiro tópico, e para isso vai precisar de tempo mesmo, né, de alguns anos, talvez, para saber melhor isso, e é provável que essa doença tenha chegado para ficar. O papel dos interferões, eu discuti um pouco mais, eu também não acho que esteja resolvido. O que acontece também em infecções, por exemplo, que tem um quadro clínico fundamentalmente intestinal, há uma série de demonstrações de que as células do epitélio intestinal expressam esse TIL e são infectadas. E será que essa resposta, que normalmente no intestino é uma resposta mais tolerogênica, tem uma possibilidade aí de gerar uma resposta, por um lado, vacinal, mas com pouca severidade? E qual é a contribuição da microbiota, que hoje a gente sabe ser tão importante em diferentes aspectos da fisiologia da resposta imune? É mais ou menos isso que eu queria conversar com vocês.